querer. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, a corrida da fé. Então, eu queria lhe perguntar nessa manhã algo bem simples para a gente continuar a nossa aula. Você é um bom atleta de Cristo? Um bom atleta da fé? É interessante isso porque a vida cristã, nós iremos ver, ela é comparada a uma corrida, como de um atleta. É muito interessante porque tanto o apóstolo Paulo, como também o autor aqui da carta aos Hebreus, nós não sabemos quem. Alguns julgam ser Paulo, outros julgam ser Apolo, mas o fato é que nós não sabemos quem é o autor da carta de Hebreus. Mas o fato é que tanto Paulo como o autor dessa carta era um apreciador dos esportes. Tanto que, valendo-se da terminologia relacionada ao atletismo, vocês podem perceber isso, o autor desse livro de Hebreus, somente no capítulo 12, nos chama a viver a vida cristã como de um atleta, em uma corrida, o qual vai exigir dele, esforço e muita dedicação. Veja, meus irmãos, que a vida cristã ela não é meramente salvo pela graça e ponto final. Não, somos salvos pela graça, mas nós devemos uma resposta a essa graça. Nós voltamos a essa graça de Deus que foi dada a nós, salvos por essa graça, em resposta de vida cristã, uma vida santa, uma vida perseverante, não é mesmo? Pois bem, mas o fato é, meus irmãos, que os cristãos judeus que receberam essa carta estavam assim, ficando cansados, desanimados, pensavam em desistir de continuar essa vida cristã em razão de perseguições, em razão de aflições. Mas o autor dessa carta tende a estimular esses irmãos leitores a continuar avançando a vida cristã, se comparando com uma vida de um atleta, como um atleta diante de uma pista de atletismo. Isso é muito interessante. Então, neste capítulo 12, o autor de Hebreus vai descrever aqui, por meio dessa linguagem ilustrativa, dando a ideia de um ambiente de atletismo aos seus leitores, destacando recursos que os estimularão a perseverar na vida cristã até o fim. É claro, meus irmãos, que para a gente perseverar na vida cristã, não depende propriamente só dos nossos esforços. Que fique isso muito bem claro para nós nesta manhã. Não depende só de nossos esforços. Não é pelos nossos esforços que nós chegaremos ao final, até porque a perseverança dos santos é a perseverança total de Deus. Deus que há de nos conduzir, de nos sustentar, de nos direcionar até o final da nossa trajetória. Mas temos a nossa participação. Deus é soberano, mas nós também somos responsáveis ao servir a Deus conforme Ele espera de nós. Então, amados irmãos, vamos ver nesta manhã alguns recursos que o autor de Hebreus apresenta aos cristãos daquela época, como também a nós, que hão de nos estimular a perseverar verdadeiramente na vida cristã. E o primeiro recurso apresentado pelo autor de Hebreus, nós vamos ver aí na projeção,
é que na corrida cristã é preciso olhar para os vencedores da fé no passado. Olha que interessante. Aí no verso 1, isso fica muito claro, está escrito assim no versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meus irmãos, o fato é que na corrida cristã, é preciso que olhemos com atenção para aqueles irmãos da fé lá do Antigo Testamento que ficaram firmes, que venceram, que perseveraram. É interessante, porque é certo, meus irmãos, que os leitores de Hebreus se interessavam sim pelos esportes. Eles estavam até familiarizados, com os esportes daqueles dias. E é então que, valendo-se dessa terminologia, esportiva, o autor de Hebreus nos chama, veja só que interessante, primeiramente a olhar para, olha aí que está, tão grande nuvem de testemunha, como uma plateia ao nosso redor nos contemplando. Mas é interessante, irmãos, destacar que essa grande nuvem de testemunhas, conforme aqui descrita no versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus, refere-se aqui, meus irmãos, não a meros espectadores, mas aqui há um significado muito interessante, porque essa grande nuvem de testemunhas aqui no texto está se reportando como testemunhas os nossos irmãos do Antigo Testamento, conforme são descritos aqui como heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus. Esses irmãos que em meio a tantas provas, tantas perseguições, tantas aflições, tantos sofrimentos, eles venceram, meus irmãos. Eles venceram. E vejam, amados, que essas testemunhas aqui no nosso texto, elas nos apontam, ou melhor, nos remetem aqui a esses irmãos, ao estilo de vida cristã desses irmãos nossos, descrito aqui no capítulo 11. Vocês deem uma lida depois no capítulo 11 de Hebreus. E aqui, esses irmãos do passado nos deixaram um legado de fé cristã. Eles nos falam ainda por meio dos seus testemunhos de vida, conforme aqui registrado nas Escrituras. Eu até coloquei na projeção assim, eles nos falam, porque o escritor de Hebreus diz sobre Abel que pela fé, mesmo depois de morto, ainda fala, Hebreus 11:4. Você pode ler isso. Ou seja, amados, os heróis da fé mencionados aqui no capítulo 11, eles falam ainda o seu exemplo, o seu legado de fé, conforme registrado aqui na palavra de Deus, nos encorajam, nos animam, nos motivam a prosseguir, a perseverar na vida cristã. Vejam, irmãos, olhem para o legado de fé desses irmãos aqui no capítulo 11. Quando você pensar em desistir, quando você pensar em jogar a toalha em meio às dificuldades que você tem vivido nos dias atuais, dê uma olhada nesses irmãos da fé, conforme descrito no capítulo 11 de Hebreus. Precisamos olhar, meus irmãos, sim, precisamos olhar com muita atenção esses irmãos que viveram
pela fé aqui no Antigo Testamento. Mas vejamos ainda que o verso 1, aqui ainda, o verso 1, também nos revela que para correr bem é preciso, você pode ver aí, mais alguma coisa, não é? Além de contemplar os nossos irmãos que viveram bem lá no passado, é necessário mais alguma coisa. E ainda no verso 1 continua assim: desembaraçar de todo o peso e do pecado que nos assedia. Viram isso? Nos assedia. Novamente, irmãos, assim como um atleta, ele precisa ser atento ao seu preparo. Por vezes ele precisa renunciar muitas coisas. Ele precisa se sacrificar, treinar muito. Assim também é a vida cristã. Já pensou isso? E o autor de Hebreus aqui, usando essa terminologia de um atleta, de um atletismo, ele nos revela, nos ensina que para caminharmos bem a vida cristã, precisamos lidar seriamente com certas práticas pecaminosas. Aquelas práticas pecaminosas que por vezes nós não achamos ser um problema na nossa vida, mas o fato é que são problemas na nossa vida, porque o pecado, irmãos, é um fardo. O pecado é um fardo que certamente atrapalha o nosso desempenho como cristãos. Já imaginou como seria a nossa vida cristã com Deus se tratássemos com mais seriedade os nossos pecados? Se fôssemos mais sensíveis a correr aos pés do Senhor para confessar a Ele nossos pecados, pedindo a Ele que nos perdoe, que nos dê força para que nós não pratiquemos mais aquela falta. Mas por vezes, irmãos, lidamos com os nossos pecados com muita normalidade. A maledicência parece fazer parte. As omissões, nós não ligamos. E tantos outros pecados. Mas o autor aqui de Hebreus nos convida, meus irmãos, a levar a sério, a desembaraçar, ou melhor, buscar por meio de uma dedicação exclusiva, de um sacrifício, um estilo de vida cristã santo. Um atleta, ele se prepara, e o preparo físico é árduo. E ele tem que abrir mão de muitas coisas para estar em um bom condicionamento físico. Assim também é o cristão. Então, meus irmãos, fica aqui uma dica. Vamos ficar mais atento às palavras que saem de nossas bocas, dos nossos lábios. Vamos ficar mais atento às nossas atitudes. Vamos ficar mais atento que por vezes ouvimos, o que falamos, o que teclamos, não é mesmo? Porque pode ser que essa seja uma razão que tem feito com que muitos crentes por aí andem desanimados. Talvez seja essa razão que tem levado muitos crentes a ficarem espiritualmente desnutridos, fora de forma, fracos na fé. Mas fica aqui a dica, como o autor de Hebreus estivesse aqui parafraseando esse primeiro versículo aí. Ele diz assim: livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha ou nos torna lentos, e especialmente aqueles pecados que nos prendem os pés de tal maneira que nos faz cair. É preciso que façamos isso, meus irmãos.
É preciso. Mas ainda, amados, um segundo recurso apresentado pelo autor de Hebreus para que caminhemos bem a vida cristã, assim como de um atleta. Porque na corrida cristã é preciso fixar a atenção no alvo. Isso é muito, muito bonito e valioso, irmãos, porque logo aí no final do versículo 1 e no início do versículo 2 está escrito essa lição. Perceba aí, está escrito assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus. Irmãos, é preciso fixar muita, mas muita atenção só no alvo. Só no alvo. Até porque, irmãos, nós, pelos ensinamentos daqui de Hebreus, o capítulo 12, usando essa terminologia esportiva, se podemos assim dizer, nós somos competidores, que devemos correr a vida cristã tendo como alvo um alvo único, um alvo fixo. O fato é, meus irmãos, que nós não temos tempo para olhar ao redor. Imagine você correndo em uma pista de corrida, imagine você aí ao lado de outros corredores, presbítero Olimar de um lado, presbítero Roger do outro, Marinha no meio, aí todos saem nessa largada, começam a vida cristã, mas de repente na corrida olham para o lado, olham para o outro. Qual é a tendência? A tendência é perder o caminho certo, a tendência é tropeçar, a tendência é ficar para trás. E essa é a ideia aqui, meus irmãos. Nós devemos manter nossos olhos focalizados, assim, fixos em Jesus, e devemos fazer isso sem distração alguma. Sem distração alguma. Meus irmãos, a nuvem de testemunhas do Antigo Testamento, conforme vimos aqui no primeiro recurso, nos inspira. Porém, o nosso encorajamento principal se encontra na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. E eu quero chamar a sua atenção aqui para algo muito importante, porque perceba que o autor de Hebreus, ele não coloca o nome de Jesus entre os heróis da fé aqui no capítulo 11 de Hebreus. A verdade é que ele dá um reconhecimento extremamente especial a Cristo, porque ele diz assim: pois ele o chama de o autor e o consumador da nossa fé. Percebeu isso? Percebeu? Então, irmãos, isso significa que Cristo é o autor da nossa fé, e por ser Ele o autor da nossa fé, a nossa confiança, o nosso foco tem que estar nele apenas e nada mais. Cristo, meus irmãos, não apenas entrou na nossa vida, e nos salvou, mas Ele também compartilha conosco o seu poder vitorioso. Ele não apenas nos deu o seu exemplo, mas vejam, Ele fortalece a nossa fé, Ele nos capacita para que nós completemos a corrida a qual fomos colocados. Isso é maravilhoso porque, irmãos, nós sabemos que a fé que professamos hoje em Jesus Cristo é um dom de Deus, não é? E essa fé, ela foi nos dada por Deus pela sua graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas perceba que Deus não apenas
nos deu essa fé, mas Ele continua agindo em nós para sustentar essa fé, para sustentar nossos passos até o último dia, até o fim da nossa jornada. É tanto que numa ideia similar, o apóstolo Paulo encoraja os filipenses quando ele diz em sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, assim, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como também quero fazer menção aqui a um hino presbiteriano que nós cantamos. Eu gosto muito deste hino, porque este hino nos ensina algo muito apropriado. O hino 49, sempre vencendo. E é interessante porque no coro deste hino diz assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Lembra esse hino? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem juntos ao Senhor. Então, meus irmãos, Jesus é o grande vencedor. E por isso, significa que a sua vitória é também a nossa vitória. A vitória de todo aquele que crê nele. Então, para nós vencermos, precisamos olhar firmemente para o nosso alvo, para Cristo e nada mais, irmãos. E é válido aqui uma aplicação, porque vivemos dias também difíceis, assim, creio eu, como viveram também nossos irmãos do passado e aqui os leitores dessa carta dos Hebreus. E precisamos ficar atentos, porque há crente que, ao invés de olhar para Cristo, de fazer de Cristo a sua palavra, o seu alvo único, tem desviado o seu olhar para outras coisas, as coisas deste mundo, para as circunstâncias desse mundo, para aqueles que estão no poder, triunfando no poder. Mas, irmãos, precisamos aprender. O fato é que nós, assim como os irmãos lá do passado, como os leitores dessa carta aos Hebreus, nós precisamos também, meus irmãos, aprender a olhar firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Porque o olhar fixado em Cristo fará toda a diferença na nossa caminhada cristã. Mas por fim, meus irmãos, por fim, nós aprendemos também aqui, pelo autor de Hebreus, um terceiro e último recurso para que caminhemos perseverante a vida cristã. O terceiro recurso, irmãos, é que na corrida cristã é preciso inspirar-se no exemplo do grande vencedor. Olha aí os versos 2 e 3 do capítulo 12 de Hebreus. Está escrito assim: o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Olha só agora. Considerai, essa palavra é muito forte aqui. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis, desmaiando em vossa alma. É interessante porque, irmãos, o autor aos Hebreus agora nos convida a não apenas olhar para o alvo que é Cristo, mas também a inspirar-se nele, a se inspirar no modo de vida de Cristo.
Veja só, porque diante das provas que enfrentamos na vida, na corrida cristã, é isso que nos importa. Considerar o exemplo de Cristo. E será que você mesmo considera esse exemplo de Cristo? Considera. O autor aos Hebreus aqui, meus irmãos, ele diz aos seus leitores: considerem o que Cristo teve que enfrentar. E quando digo assim, e ele diz assim, considerem o que Cristo enfrentou, por vezes vem na nossa mente que Cristo, o grande desafio de Cristo foi a cruz. De fato, foi o momento triunfante do ministério de Cristo e mais difícil, a cruz. Mas não foi apenas a cruz que devemos considerar, mas devemos considerar também todo o ministério de Cristo. O fato é, meus irmãos, que devemos levar em consideração o próprio Deus, o Filho de Deus, nascer por meio de uma mulher pecadora, por ele ter vindo a este mundo em forma humana. Perceba que Jesus Cristo, em toda a sua vida, principalmente no exercício do seu ministério, o que ele sofreu, as oposições, as perseguições, tentaram desacreditar a sua palavra, tentaram levá-lo a não cumprir fielmente com os desígnios do Deus Pai. Mas o fato é, irmãos, que precisamos considerar tudo isso que Cristo enfrentou, tudo isso que podemos ver pela vida ministerial de Jesus Cristo aqui como homem Deus entre nós. Por quê, pastor Márcio? Temos que considerar. Por quê, irmãos? Porque o fato é, se não inspirarmos no exemplo de Cristo, outras coisas irão nos desencorajar espiritualmente. É isso que acontece quando nós não temos um alvo fixo. Nós viramos, nós perdemos o foco com qualquer outro tipo de manifestação, de acontecimento. Se a gente não olhar para Cristo e se inspirar nele, meus irmãos, nós não caminharemos bem como cristãos. Porque a vida cristã, ela não apenas nós devemos começar bem a vida cristã, mas devemos também concluí-la bem, chegar bem. E o fato é que se nós não olharmos e inspirarmos em Cristo, outras coisas nos tirarão o foco. Mas o fato é que se olharmos para Jesus, a nossa vida cristã será renovada. Isso vai aumentar também nossa coragem para suportar, meus irmãos, todas as dificuldades nessa vida. Porque Jesus, ele é o grande vencedor. Ele venceu o diabo. Triunfou sobre o diabo ali na cruz. Ele venceu a morte. Ele ressurgiu ao terceiro dia. E como vencedor, então, ele nos inspira a lutar. Sabe, irmãos, a vitória de Jesus diz a respeito a nós também. A nossa vida, a nossa vitória. Veja aí alguns versículos muito interessantes. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vejam, meus irmãos, o exemplo de Jesus Cristo aqui no sofrimento, olha, nos inspira a viver vitoriosamente. Veja o que o apóstolo Paulo também disse em Romanos capítulo 8, verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E escrevendo ainda aos Coríntios a respeito de Cristo, Paulo afirmou aí, olha, 1 Coríntios 15, versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, se Cristo
venceu, nós também venceremos. Não porque nós achamos, mas porque a palavra dele nos garante, porque ele nos garante que vamos enfrentar momentos difíceis, desafios, mas vamos perseverar, vamos continuar firmes, vamos buscá-lo por meio da oração e também lendo e aprendendo a sua palavra, que assim nós iremos vencer, triunfar como ele triunfou. Meus irmãos, eu quero então concluir nossa aula de hoje com rápidos aqui algumas conclusões do que a gente estudou hoje. Em primeiro lugar, irmãos, corramos com perseverança e determinação a carreira cristã, assim como viveram nossos irmãos do passado, porque eles olharam firmemente para Jesus Cristo. E lembre-se, meus irmãos, lembre-se que nas dificuldades por este caminho, que nessa corrida da vida cristã, lembre-se que Cristo está sempre perto de nós, pronto a nos ajudar, a nos acolher em seu amor, em seu poder. Mas em segundo lugar também, meus irmãos, tomemos como modelo e inspiração para a nossa vida cristã o exemplo de Cristo, o grande vencedor, servo, sofredor, mas vencedor. Porque agindo assim, meus irmãos, nós estaremos correndo, com certeza, para a vitória. Mas por fim, lembremos também, nós carregamos, enquanto aqui, nossa cruz. Mas não carregamos a cruz que Jesus carregou. Saiba disso. Jesus carregou aquela cruz sozinho. Porém, nós carregamos nossa cruz, mas ajudados por Ele. Que Deus nos abençoe, para que corramos com perseverança a vida cristã, mas olhando como os nossos irmãos do passado viveram e venceram por meio da fé em Jesus Cristo. Também corramos com perseverança a vida cristã, meus irmãos, fixando nossa atenção no alvo que é Jesus. Não tire o olhar dele da sua palavra. Deixe que a sua palavra venha nortear, direcionar a sua vida. E como estilo de vida cristã, se inspire em Cristo, meu irmão. Porque ele é nosso grande exemplo de ter triunfado, vencido em meio aos sofrimentos dessa vida. Se Jesus ele venceu, ele nos dá, ele nos compartilha a sua vitória. E ele quer que nós nos acheguemos a ele. Ele quer que nós nos moldemos como cristãos, como o seu estilo de vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos instruir, nos falar nesta noite, por meio da tua palavra. Ela que nos instrui de uma forma tão valiosa como devemos viver nossa vida cristã. Ajude mesmo-nos, ó Pai, a perseverar. Deus, que essas palavras que ouvimos, esses recursos que nos foram apresentados pelo autor de Hebreus, Pai, venham fazer parte da nossa vida. Venham ser recursos que hão de nos promover como cristãos, enquanto aqui na nossa peregrinação. Nos abençoe, Pai, e nos fortaleça para que corramos bem essa vida, essa corrida da vida cristã. E oramos em nome de Jesus. Amém.